galera, estamos aqui com o Zeca Quintanilha. Ele tem 39 anos, é carioca, é ministro da Palavra de Deus, produtor, tecladista, e é uma honra tê-lo junto conosco nessa conferência O Evangelho. Amém. Zeca, eu queria te fazer uma pergunta. Como começou o seu ministério? Cara, o nosso ministério em Cristo Jesus, ele começou assim de uma maneira muito preciosa. Na verdade, quando eu tinha 18 para 19 anos, foi quando eu ganhei meu primeiro teclado. Fui criado na igreja e desde 4, 5 anos, minha mãe, ela ainda não era da igreja, mas ela me mandava, tinha uma igreja batista na calçada da nossa casa. Sim. E aí ali na calçada da rua, né? E aí ela via a gente indo para a igreja todo domingo de manhã, ali para a salinha das crianças e tal. E ali começou, sabe, a gente a conhecer Jesus, de ouvir a palavra. A gente foi ficando mais velho e conforme a gente foi crescendo, ela começou a deixar a gente ir no domingo à noite também. E nos batizamos. E com 17 para 18 anos eu saí, me afastei. E com 18 para 19 eu fiquei um ano assim, fora da igreja assim. E quando eu voltei, ali eu estava chegando na igreja de novo e tinha uma banda na igreja, tinha uma galera tocando. E tinha guitarra, tinha um baixista, tinha batera. E aí eu ficava perguntando assim, cara, o que eu vou tocar? Assim, já tem ali guitarra, baixista, já tem um batera tocando, tem a galera cantando, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, não tem tecladista, então eu vou aprender a tocar teclado. Sim. E é incrível que Deus ele estava modelando o meu futuro numa escolha assim que eu ainda não tinha nem noção do que Ele tinha projetado dentro da eternidade para mim. Então nasceu assim de um lugar tão inusitado, sabe, onde que eu ainda não entendia exatamente para o que Ele estava me chamando, mas nasce nesse lugar. E o que é mais lindo disso tudo é que, cara, quando eu comecei a tocar, com 18 para 19 anos, pensa assim num cara ruim, cara. Não, cara, mas um cara ruim. Eu cantava num tom, eu tocava no outro, atravessava o tempo, ia até o final, assim, cara, e tudo certo. Tudo certo. E assim, o pessoal falava assim que são os puros de coração, né? Eu era um puro de coração. E aí nisso, eu comecei a tocar assim, dessa maneira, com toda essa dificuldade. É porque às vezes a galera vê o cara ali tocando com um cantor, vendo um clipe, num DVD, e às vezes não sabe a história, sabe? De como que Deus ele pega de fato o que a palavra diz, os que não são e torna os que são. Então Deus ele vai nos capacitando, ele vai nos ajudando. E aí nesse lugar eu dizia assim, cara, eu vou viver de música. A galera chegava a rir assim, porque não, acho que não por mal, mas porque era curioso, né? Sim. Teve uma vez que uma irmã, quando terminou o culto, ela veio me perguntar, falou, Zeca, você não percebeu que você cantou num tom e tocou no outro até o final da música? Eu falei para ela assim, não. e de fato, eu acho que tinha tipo um pano branco assim, sabe? Na minha mente assim, cara, eu cantava. E dentro desse lugar que eu estava começando assim, eu lembro, tinha um PSR 76, cara, um do fundo azul, assim, e dentro desse lugar, com esse instrumento, com toda essa dificuldade, eu tinha uma oração. Eu tenho certeza que eu não tenho a dimensão do impacto dessa oração, e a eternidade não vai ser suficiente para eu definir o impacto dessa oração. O que eu orava a Deus é que eu pudesse aprender um instrumento. Eu falava assim, pai, eu quero aprender um instrumento para que eu possa viver todos os meus dias na tua casa. Eu quero ser um músico da tua casa. Essa era a minha oração. E eu queria passar a aprender para isso. E eu creio, cara, que Deus ele honra esforço e a sua fé. Então, o meu coração guardado em Deus. E estudei, cara, tive que estudar muito. Então, assim, o meu ministério começou num lugar tipo assim, cara, eu tinha que estudar muito porque, cara, eu tinha muita dificuldade, eu tenho as minhas dificuldades até hoje. Eu vejo grandes tecladistas, cara, que eu vejo assim, cara, eu preciso tirar esses arranjos, eu preciso estudar isso, são referências para mim. Acho que a nossa jornada continua, sabe, é uma caminhada. Mas começou assim, um lugar onde que talvez eu não imaginava que o quanto de Deus, sabe, estava reservado para o meu futuro.
Eu acho que isso é até para encorajar a galera, sabe? Você que está aí vendo esse vídeo, que você está ouvindo isso, meu irmão, não olhe para as possibilidades para atender o chamado do Deus do impossível. Sabe? Você vê um cara que eloquente, o cara fala bem, esse cara aí tem o dom da palavra. Mas por que eu tenho que olhar para a possibilidade se quem está chamando aquele cara é o Deus do impossível? O que eu preciso é projetar o meu coração em Deus e deixar que Ele molde o meu futuro, que Ele molde a minha caminhada. E assim foi que começou a jornada. Aí eu comecei a estudar. Eu estudava muito, 4, 5 horas por dia, e acho que foi pouco, porque eu tinha muita dificuldade, então eu tinha que estudar. Então foi mais ou menos assim, sabe, que começou essa caminhada no instrumento, e Deus foi amadurecendo. Então a cada culto, Deus foi trazendo ao meu coração clareza do ambiente de adoração, do que é estar diante dele, do que é tocar um acorde não para uma plateia, mas tocar um acorde para o eterno, sabe, viver a audiência de um. Então isso Deus foi construindo dentro de mim a cada culto, no ministério de louvor, dentro da minha igreja, sabe, dentro na escola bíblica dominical. A gente foi aprendendo, cultivar essa identidade com Deus, esse relacionamento com Deus. E Deus foi abrindo as portas, a gente foi estudando, conhecendo amigos, comecei a dar aula, aí a gente conhece outra pessoa que indica, e aí você vai tocar com alguém aqui que te indica para tocar em outro lugar. E isso eu acho que é uma consequência, sabe? Sim. Uma consequência de algo que está sendo construído em Deus. Nossa, muito massa. E Zeca, como cultivar um relacionamento com Deus? Cara, é uma pergunta que tem uma resposta assim muito direta ao meu entender. Cara, cultivar relacionamento com Deus é gastar tempo com Deus. É vida de relacionamento com Deus, é vida na palavra, buscando Ele em oração, sabe? Fazer com que o seu dia a dia tenha uma história com Ele, sabe? É você olhar para tudo aquilo que você tem e você buscar com o Espírito Santo o que aquilo ali tem a ver com Ele, porque eu creio que tudo que nós temos tem a ver com Ele. Sim. Quem nós somos nele, é a nossa identidade, sabe, real, a nossa identidade eterna tem tudo a ver com Ele. Na verdade só tem a ver com Ele. E quando a gente quebra esse lugar das nossas histórias com Ele, nós quebramos o elo da eternidade, sabe? Então, buscar uma vida de oração, eu tinha muita dificuldade, sabe, de encontrar isso num lugar de oração, de encontrar alegria no lugar de oração, de encontrar a esfera da adoração no lugar de oração, porque a gente pensa que não, agora eu vou orar, e parece que aquilo ali é apenas uma coisa à parte da adoração. Não, quando eu entro no lugar de oração, cara, Deus tem me mostrado que eu estou entrando no santo dos céus, eu estou entrando na sala do trono. Então, é nesse lugar que nós vamos cultivando isso, sabe, no lugar secreto. Não, cara, um relacionamento com Deus não se cultiva apenas numa plataforma, sabe? Tem muita gente hoje que às vezes sabe ver visualizações no YouTube e ver quantas curtidas e quantos likes, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas comentaram, mas isso não define relacionamento com Deus. Não, isso, na verdade, na melhor das hipóteses, eu vou dizer que é uma consequência do que Deus está derramando sobre a sua vida. Mas o que define relacionamento com Deus, cultivar um relacionamento com Deus, é literalmente gastar tempo com Ele. Você abrir o seu coração, construir histórias. Cara, quando eu entrei na faculdade, eu tenho uma história com Deus quando eu entrei na minha faculdade. Eu dei aula lá na faculdade, na FRJ, fui professor substituto durante 2 anos, um período, um contrato. Eu tenho uma história com Deus. Eu tenho uma história com Deus quando eu comprei o meu primeiro carro, uma Fiat Premium 90. Eu tenho uma história com Deus a cada vez que eu saía com aquele carro, sabe? Eu tenho uma história com Deus quando eu casei. Eu tenho uma história com Deus a cada dia, a cada aluno. Imagina, cara, que eu dou aula até hoje e eu posso olhar para cada aluno e eu posso aproveitar que aquele momento possa ser uma oportunidade de eu criar uma história com Deus. E aquilo marca a vida daquela pessoa. A gente não tem noção, cara. A gente não tem noção de quanto que, às vezes, uma palavra que nós podemos liberar sobre a vida de alguém, uma palavra vinda de Deus, uma palavra liberada através do Espírito Santo de Deus, pode mudar uma história de uma pessoa. E eu vou dizer, não muda só a história dela. Faz com que você crie uma história com Deus. Então, cultivar um relacionamento com Deus é encontrar esse lugar onde que
eu sou mais do que alguém que toca uma canção. Sim. Eu costumo dizer algo que eu sou um pouco poético, é bonito, mas eu creio que é isso. É mais do que nós tocarmos uma canção, é mais do que a gente cantar, tocar algo. Nós nos tornarmos as canções de Deus sobre a terra, sabe? É entender que Ele está cantando sobre nós. Tem uma canção, né, aquela, antes de eu falar, tu cantavas sobre mim, né? Eu acho que é isso. Isso é bíblico, né? Sofonias 3,17, o Senhor com júbilos sobre nós, derramando júbilos sobre nós, Ele cantando sobre nós. E o nosso dia a dia, construindo esse relacionamento com Ele, sabe? Quando você vai para uma ministração, cara, não é uma agenda, não é porque alguém te chamou para ir, mas é uma história com Deus. E se a tua vida ela é alicerçada nisso, em uma história com Deus, o que te define não é a plataforma, entende? A plataforma, ela é secundária. O que define é quem Ele diz quem você é. E isso só é construído num lugar de intimidade, de proximidade, de você aprender a ouvir a voz dEle. E isso, cara, flui nas canções. Aí quando você sobe no altar, apenas continua acontecendo aquilo que você vive. O altar deveria ser isso, né? Eu acho que é uma coisa que nós como ministros precisamos aprender, cara. O altar é a continuação do que a gente vive, sabe? Eu não chego no altar e boto a capa de ministro. Eu sou um ministro. Então se eu parar para tomar um café, eu sou um ministro. Cara, estou aqui almoçando, eu sou um ministro. E você entende, cara? Cara, eu creio que isso é do céu. Esse é o nosso chamado, cara. Sabe, você fala, Zeca, você pode me perguntar, Zeca, você tem clareza sobre isso? Cara, ainda isso não é claro, mas eu sinto que o Espírito Santo está revelando isso à nossa geração. E a cada dia isso está se tornando cada vez mais claro para mim. E a minha oração é que isso se torne cada vez mais claro, dia após dia, até que Ele venha. Não é só tu estar em cima de um palco, não é só tu estar em cima de um altar que tu vai ser a pessoa visível, a pessoa que aparece nos vídeos do YouTube. Não, é nós estarmos, como tu disse, dentro de tomando um café em casa, sim, andando na rua, a gente ser ministro, é ser um adorador. Sim, porque, cara, a gente, como ministro, entende? Antes de nós ministrarmos as pessoas, nós ministramos ao Senhor. Sim. E Ele é a audiência, sabe? Tem uma expressão em latim que é corandel, que é aquele que vive na audiência de um. Não existe separação entre santo e profano. Então, quando eu encontro esse lugar onde não há separação entre santo e profano, não, eu não tenho a minha vida secular. Minha vida secular é santa. Sim. Sabe? O meu trabalho é santo. A minha família é santa. Então, nesse lugar, nós estamos ministrando ao Senhor. E aí, tem um momento que eu estou trabalhando e eu dedico isso a Deus, e tem um momento onde que eu separo para orar, para agradecer, sabe? Um momento que talvez você vai fazer com que ele seja consagrado a Deus para isso. Não que o seu restante de vida não seja consagrado, mas no sentido de que, cara, durante o dia a dia, eu faço coisas que talvez sejam concernentes à minha vida. E aí quando eu paro para orar, embora eu ore sobre coisas que estão me cercando, cara, aquele momento é sobre Ele. Eu quero conhecer a vontade dEle a respeito das coisas que estão me cercando. Eu quero ouvir a voz dEle a respeito das coisas que estão me cercando. Sabe? Eu acho que isso é esse corandel, não há diferença entre o santo e o profano. É uma vida inteira na audiência de um. E aí a gente cultiva esse relacionamento com Ele. Eu acho que isso é uma coisa de dia a dia. Sabe, Mica, se você me perguntasse, Zeca, você quando começou, tu pensava assim, não, cara. Então eu vejo como que Deus ele vai colocando clareza, dia após dia. Talvez a pessoa que está ouvindo o vídeo fale, Zeca, cara, eu queria ter esse entendimento, cara, eu quero viver isso. E uma coisa que eu posso te garantir, Deus ele vai galgar com você cada degrau, sabe? Não deixe que as plataformas te definam. Não deixe que o que as pessoas estão dizendo te definam, sabe? Porque não só pelo mal, porque a gente sempre quando ouve isso, a gente pensa, porque as pessoas estão falando mal de mim.
E não ouça isso porque isso não te define. Mas também o que as pessoas dizem de bom também não te define. Cara, o que Deus diz a respeito de nós é o que nos define. Porque não é a bênção declarada pela palavra do homem, é o que Deus diz. Cara, quando Davi estava lá em Adulão, né, na sua estação de vida como um fugitivo, cara, os filisteus queriam matar Davi. Saul, seu próprio rei, queria matar Davi. Davi tinha inimigos, mas o que definia Davi era o que Deus dizia a respeito de Davi. Quando Davi foi rei, e todo mundo batendo palma para Davi, cara, Davi, que ele levantou um exército de valentes, e cara, Davi é incrível. O que definia Davi não era isso, era o que Deus dizia a respeito de Davi. E quando a gente aprende a viver nesse lugar, eu posso estar no mais alto monte, ou no mais profundo vale, sempre vai ser o mesmo, cara, porque é Ele quem nos define. E aí eu vou receber os elogios dos homens, e eu recebo isso como um presente de Deus, mas não é isso que me define, é Ele que me define. E se eu ouvir uma crítica, e se eu ouvir uma palavra que me machuque, mesmo até com ou sem intenção, também as ouço, e da mesma maneira o que me define é Ele. Eu quero tentar construir uma vida com a certeza de que Deus está definindo quem eu sou. Talvez não tenha clareza total para dizer isso para vocês, como isso vai acontecer, mas eu sei que se a gente entrar, cara, no lugar de oração e pedir a Ele clareza sobre a vontade dEle nas nossas vidas, Ele vai nos mostrar, cara. E aí nosso ministério vai fazer sentido, sabe? Antes de qualquer chamado, antes de eu cantar, antes de eu pregar, antes de eu fazer vídeo, antes de eu ser líder de algum departamento, antes de eu ser qualquer coisa, o meu maior prazer é ser chamado filho de Deus. Zeca, uma mensagem que você deixaria para essa geração sobre o Evangelho? Cara, algo que queima dentro de mim quando eu penso nas boas novas do Evangelho é que nenhum de nós seríamos capazes de produzir a justiça necessária para que Ele venha habitar em nós. Deus olhou para a terra e viu que ninguém podia se colocar nessa brecha. Então Ele mesmo veio. Então, não tente produzir justiça própria dentro de você. Deixe que Jesus produza a justiça dele dentro de você. Sabe? E como que isso acontece, Zeca? Cara, eu não estou aqui porque eu sou tecladista ou porque eu fiz alguma coisa, porque alguém me viu em alguma conferência, algum culto. Não, eu estou aqui porque Jesus morreu por mim. Eu só estou aqui porque Jesus morreu por mim. Mas Zeca, e o que você fez? Foi a graça dele. E o que você estudou? Foi a graça dele. E nada se compara com a graça dele. Eu quero que Cristo viva em mim, a ponto de eu olhar para tudo aquilo que o mundo atribui ao que eu conquistei com os meus braços, com o meu esforço, e eu pego isso e devolvo a Cristo. Eu coloco isso aos pés dele, porque eu sei que ele veio para morrer por mim. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho termina numa verdade fundamental: é que da mesma maneira que ele veio, ele vai voltar. Que eu possa viver, cara, desejando encontrar com Jesus. Que esse seja o dia mais glorioso da nossa vida. O dia mais glorioso da nossa vida não é quando a gente conquistou um nível, conseguiu escrever um livro, ou gravou um CD, ou ganhou X números de almas. Ou a nossa maior glória será olhar para esse homem glorioso, esse homem majestoso, Jesus, pleno Deus, pleno homem, e ele olhar nos nossos olhos, como se eu visse ele sorrindo para nós, e aí ele dizer: cara, vocês conseguiram, eu conheci vocês. Da mesma maneira que eu derramei amor por vocês, mesmo na fraqueza de vocês
derramar um amor sobre mim, mesmo que um amor imaturo, um amor que estava tentando crescer e amadurecer dia após dia no meio das tempestades, no meio das fraquezas. Vocês derramaram um amor sobre mim. E cara, isso vai ter um impacto eterno. Isso vai ter um impacto eterno. Eu vivo para esse dia. É o que eu mais desejo. E se eu pudesse dar um conselho para a nossa geração, busquem amadurecer em amor por Jesus, para que nesse grande dia, cara, sabe, toda a nossa vida de adoração seja derramada nesse encontro, seja derramada no dia que o noivo vai se encontrar com a noiva. Cara, isso vai ser incrível. E ele vai completar essa obra. Então, ele veio e ele voltará, cara. Ele voltará. É incrível. Tenha certeza disso, cara. E será o dia mais incrível. Construa a sua vida para esse dia. Construa a sua vida para o seu encontro com ele, cara. Isso vale a pena. Demais. Zeca, obrigadão, cara. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Amém. Tamo junto. Amém. Deus abençoe. Valeu, galera. Poder para isso. Porque o nome dele tem